Oi galera, tudo bem? Antes de tudo, vou pedir para vocês se inscreverem, darem like e ativarem o sininho. Estamos começando mais um vídeo. Brincadeira pessoal, é apenas uma pequena brincadeira para descontrair. Bom, vou fazer o exercício agora da página 112 do Micro em Ação, exercício 3, aumento salarial ou vale refeição. É basicamente assim. Na introdução, ele nos dá uma situação hipotética, né? Vamos imaginar que tem uma empresa cujo salário mensal é de R$ 300, o preço de 1 quilo de comida no refeitório da empresa é de R$ 10 e o preço das mercadorias compostas é R$ 1. O que é a mercadoria composta? É o conjunto de todas as outras mercadorias que não esse 1 quilo de comida no refeitório da empresa. Por exemplo, transporte, lazer, tudo isso é simplificado para ser contido apenas nesse R$ 1 que simboliza todo esse conjunto amplo de mercadoria, seja bala, doce, cola, não sei, perfume, tudo isso, ingresso de cinema, ingresso para o time de futebol que vai ter, tudo isso é representado por Y e o preço de Y é R$ 1. Tá. Vamos imaginar que nessa mesma empresa tem um descontentamento dos funcionários em relação ao pagamento mensal e eles queiram reivindicar melhores condições. Daí eles pedem um aumento salarial de R$ 50 por chefe. Bom, o chefe ouve isso e decide fazer uma contraproposta, né, de dar um vale-refeição de R$ 50 em troca. Bom, agora a gente vai fazer o exercício para entender como vai ser a dinâmica entre trabalhador e entre empregador, o que beneficiará mais o trabalhador, e a gente vai fazer tudo isso com base na teoria do consumidor, né, pegando agora o ponto de vista do trabalhador enquanto consumidor, né, dessas mercadorias ideais. Perfeito? Então vamos lá. No 3.1, ele pede para a gente fazer a restrição orçamentária, escrever a função de restrição orçamentária e desenhar a curva de restrição para 3 casos hipotéticos. O primeiro caso, que é o 3.1.1, é quando você tem uma situação em que nada mudou, né? Antes da reivindicação e tudo mais, considerando só esse conjunto de valores aqui, ou seja, pede para a gente desenhar a restrição orçamentária antes de qualquer aumento ou concessão de vale-refeição ou de qualquer reivindicação. Bom, todo mundo sabe que a curva de restrição orçamentária é expressa por I de income, que é renda em inglês, né, que a gente pode traduzir assim, e que simboliza a restrição orçamentária, é igual a PY, que é o preço de Y, vezes a quantidade consumida de Y, mais PX, que é o preço de X, vezes a quantidade consumida de X. Beleza? É importante que vocês tenham essa fórmula em mente, né? Sempre que forem fazer exercícios de restrição orçamentária. Então vamos lá. O salário é 300 nessa altura, o preço de Y é 1, então vou denotar só Y aqui, e o preço de X é 10, então vou denotar 10 como preço de X. Ok? Perfeito. Bom, essa é a função de restrição orçamentária. Vamos desenhar graficamente? Bom, se a gente colocar o Y onde convencionalmente é o eixo Y e o X onde convencionalmente é o eixo X, claro que a gente podia mudar, a gente pode desenhar o gráfico de restrição orçamentária assim, mas poderia desenhar de outro jeito. Só estou fazendo um disclaimer aqui. Então, beleza. Vamos desenhar o gráfico de restrição orçamentária. Para desenhar o gráfico de restrição orçamentária, você tem que sempre supor que o consumidor vai consumir tudo de um ou tudo de outro, né? Então, vamos supor, claro que isso não acontece em situações de curva de indiferença bem comportadas, mas vamos supor que o consumidor consuma tudo de Y. Quanto ele vai consumir de Y nesse caso? 300, né? Porque se o preço é 1, ele vai ter que consumir 300 mercadorias compostas para conseguir gastar todo o salário dele. E ele consumiria 30x, porque é a quantidade de quilos de comida que ele teria que consumir para gastar todo o X dele.
Vai gastar todo o salário dele em X, né? E a gente liga esses dois pontos. Essa é a curva de restrição orçamentária. A gente vai ver que no ponto dela que tangencia uma curva de indiferença vai ser a cesta ótima, né? Ou seja, a gente sabe que está em algum desses pontos que estão na linha de restrição orçamentária, mas a gente não sabe qual exatamente, porque a gente teria que saber também a função utilidade do trabalhador aqui estudado, né? Ou pelo menos uma simplificação do conjunto dos trabalhadores, né? Bom, agora no 3.1.2 ele pede para a gente calcular, supondo que tivesse um aumento salarial direto, né, direto de R$ 50. Vamos lá? Ou seja, o salário vai passar para 350, o preço de Y não vai mudar, então eu vou botar Y aqui, o preço de X também não vai mudar, e eu vou colocar 10X aqui. Então só o que mudou foi o nosso querido salário. E a gente vem aqui e desenha a curva de restrição orçamentária. De novo, estou botando Y aqui, mas eu poderia colocar ele aqui quando eu estou colocando X, né? Então vamos lá. O mesmo raciocínio. Quanto de Y teria que consumir para gastar todo o meu salário? 350, se o preço é 1, né? Quanto de X eu teria que consumir para gastar todo o meu salário, levando em conta que o preço de X é 10? 35, né? Correto? Daí a gente liga esses dois pontos e é isso, curva de restrição. Beleza? No 3.1.3 é um pouco diferente, porque ele pede para a gente considerar a oferta do diretor, ou seja, que teve, ao invés do aumento salarial direto, teve a concessão de um vale-refeição para ser gasto no refeitório da empresa, né? Então vamos lá? Como ia ficar a situação? Vamos imaginar que 350. Não, primeiro, perdão, gente. Vamos imaginar primeiro que ele tem uma restrição de 300 que é igual a y. Agora eu vou explicar. Se x for menor do que 5. Tá. A restrição orçamentária dele vai ser 300 igual a y se a quantidade de x que ele consumir for menor do que 5. For menor ou igual, né, a 5. Por que isso? Bom, isso acontece simplesmente pelo fato de que se o trabalhador ele consumir menos do que 5 ou igual a 5, o vale-refeição vai conseguir cobrir todas as despesas dele com alimentação dentro da empresa. Então ele vai estar liberado para gastar os outros 300 com qualquer outra coisa. Ou seja, vai estar, se ele consome menos do que X em um determinado mês, ele vai poder consumir a quantidade de 300Y, certo? Porque ele não vai ter mais que gastar com outra mercadoria, no que no caso seria a refeição. Mas, ou seja, se o X for maior do que 5, uma outra situação vai ocorrer. Aí ele vai ter uma restrição orçamentária de 350, que ele vai ter que obrigatoriamente gastar com Y e com 10X. Vocês entenderam por quê? Porque se a quantidade consumida de X for maior do que 5, ou seja, 5 vezes 10 é igual a 50, que é o limite que ele pode ter de vale-refeição, o vale-refeição não vai conseguir cobrir todos os custos dele. Então ele vai ter que gastar, além dos R$ 50 do vale, um pouco do salário dele também com a refeição. Vocês concordam comigo? Porque se é igual a 50 ou menor que 50, dá o vale-refeição para cobrir. Agora, se X é maior do que 5, o vale-refeição não vai conseguir cobrir todas as despesas dele com alimentação. Porque ele vai gastar mais que R$ 50 com alimentação na empresa, né? Então isso nos dá uma situação bem engraçada, né? Que é o Y aqui, o X aqui, que a gente pode desenhar. Ele vai gastar 300 com Y até o momento que X for 5 e... vamos desenhar aqui melhor.
E a partir do momento que ele gastar mais do que 5, ele pode gastar até 35 com comida. Isso é uma situação engraçada, porque se o vale-refeição for 5 ou menor, ele tem R$ 300 liberados para gastar só com mercadoria composta. Então ele não vai nem pensar em gastar com o X dele. Mas, se o X for maior do que 5, ele vai ter que progressivamente despender um pouco desses R$ 300, ou seja, que não está no campo dos R$ 50 do vale-refeição, com comida, né? Então, por exemplo, se ele comesse 6 quilos, ele teria que gastar um pouco mais que o vale-refeição e, consequentemente, ia comprometer o salário dele. Fazendo uma conta de cabeça aqui, ele teria que gastar 280 com a mercadoria composta e gastaria, enfim, R$ 60 com comida, né? Não vale a refeição, na verdade é 290 aqui. Enfim, isso é só para ilustrar, né? Se a quantidade de consumida for menor do que 5, ou seja, menor do que a quantidade que cobriria, né, o valor do vale-refeição, ele está liberado para os 300. Se não, vai ter que pegar um pouco desse 300 e gastar com comida também. Ou seja, vocês já devem ter percebido aqui que tem uma situação melhor para o trabalhador, né, que é ele não ter esse gasto fixo.